Bom dia todo especial para vocês, nossos queridos alunos e alunas do canal Educação, professor César Robério, diretamente do Estúdio 1, transmitindo mais uma aula para todos vocês. Desejar um bom dia especial para nossos queridos alunos, para José William Silva Santos, bom dia. Nosso amigo Jack Souza, de Betânia, Jack que é o nosso monitor do programa, também do projeto, né, do Pré-ENEM Online. Que é interessante, viu, Jack? Vamos compartilhar, vamos convidar os nossos amigos aqui do canal Educação para também acompanharem as aulas desse outro projeto, que é muito fantástico. Conduzido pela professora Ildalene, né? Beleza? Qual é o assunto de hoje? Vamos ver aqui qual é o nosso roteiro. Tá aí, ó. Objeto de conhecimento, a ciência e a revolução industrial, parte 2. Objetivo: citar características da Revolução Industrial que foram determinantes para a produção, né, de consumo de gêneros oriundos da indústria, né? Então, tudo isso aqui, pessoal, nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Em relação ao desenvolvimento tecnológico, né, que foi associado, articulado com a Revolução Industrial. Vamos em frente. Mas, olha só, Jack Souza, Betânia, nosso amigo sempre acompanha nossas aulas, e vocês todos estão ligados. Você sabe separar direitinho os conceitos de artesanato, manufatura e maquinofatura? Se você tiver alguma dúvida, nós vamos esclarecer agora. Vamos lá? Primeiro, nós vamos começar, viu, galera, com o artesanato. O artesanato, o produtor, ele possui, né, os meios de produção. Ou seja, o cara que vai construir, né, as suas peças de artesanato, ele possui as instalações, o lugar onde ele trabalha, as ferramentas, as matérias-primas, tudo dele, né? Ao contrário, que a gente vai ver, da manufatura e maquinofatura, né? Opa, está aqui o Jack, está lembrando. As nossas aulas de história, no Pré-ENEM Online, elas acontecem às segunda-feira, às 18 horas, e às terças-feiras, às 20 horas. Não é isso, Jack? Beleza. Olha aqui o Jack participando do bate-papo aqui. O artesanato é algo feito com a mão, né, com ferramentas simples. Exatamente, viu, Jack? Está aqui, ó, atividade manual, né? É familiar também. O artesão, ele produz na sua própria casa, residência, né? Tá certo? Ele não sai da sua casa para ir trabalhar em outro local, como vai acontecer na indústria, né? E o que é curioso também é que todas as etapas o artesão vai dominar. Então, o cara que constrói, por exemplo, essa mesa aqui do estúdio, canal Educação, né? Então, o cara o artesão, ele que serra a madeira, ele quem vai pregar, ele quem vai colar as peças, ele que vai montar, é tudo, cara, é do começo ao fim. Portanto, todas as peças, todas as etapas, né, do processo é dominado pelo artesão. Bom dia especial também para o nosso amigo Alencar Arsenio, sempre assíduo nas nossas aulas de história, né? Seja bem-vindo, né, meu amigo Arsenio. Arsenio, é o seguinte, nós estamos comparando aqui, viu, cara, as características do artesanato, manufatura e maquinofatura. E de tela logo nós já vimos as características do artesanato, tá? Artesanato, o produtor possui as ferramentas, né, a matéria-prima, ele domina tudo. É uma atividade manual, não tem máquina nessa história. E ele não é empregado de ninguém, tá legal? E vai dominar todas as etapas do processo. Na sequência, vamos ter a manufatura. Ah, meu irmão, aqui já tem algumas diferenças, como por exemplo, a divisão do trabalho. Pegando esse mesmo exemplo que eu usei há pouco, esse balcão aqui, né, do estúdio do canal Educação, imagine que se na fase do artesanato, um só artesão ia controlar todo o processo, né? Agora não. Na manufatura vai ter um que vai serrar, outro que vai colar, outro que vai pintar. Há uma divisão do trabalho. Outra característica é que na manufatura o trabalho é assalariado.
Ou seja, se no momento anterior, que foi a fase do artesanato, o artesão não era empregado de ninguém, ele trabalhava por conta própria, lógico, não recebia salário, não ia pagar salário para ele mesmo. Agora não, na manufatura, é o seguinte, porque não está colocado nesse quadro, vamos acrescentar. Na manufatura, vai surgir um artesão que vai comprar mais ferramentas, que vai comprar mais matérias-primas, que vai construir um galpão maior e vai contratar outros artesãos para trabalhar para ele. Está entendendo? É a manufatura, tá legal? Então tem essas diferenças. E qual outra diferença? Não vai ser mais trabalho familiar, porque na manufatura o artesão não vai contratar somente parentes deles, né? Filhos, sobrinhos, irmãos, não. Então, você está vendo bem aqui, na fase do artesanato, eu falei há pouco, né, em mão de obra familiar, e não vai acontecer mais na manufatura, tá legal? Por outro lado, um aumento da produtividade, não tenha dúvida, né? Porque uma coisa é um artesão, sozinho, fazendo na casa dele, com muitas limitações. Outra coisa é num galpão, nas manufaturas, com divisão de trabalho. Ora, rapaz, se cada um faz uma fase, viu, Jack? Se cada artesão, na manufatura, se cada um faz uma parte, né, veja que a tendência é ser mais rápido, né, mais rápido. Tá legal? Por último, na sequência, maquinofatura, surgimento das fábricas. Como é que é, professor? Você está vendo? Na fase do artesanato, o artesão trabalha em casa, né? E agora não. Agora ele vai ter que sair da sua casa, né, o operário da indústria, e vai ter que ir para outro local. Lá vai ter horário para começar, horário para ele sair. Né? Ele vai trabalhar com máquinas, não mais somente com algumas ferramentas, né, como foi colocado na fase do artesanato. Entra em cena a máquina, as máquinas, né, que vai possibilitar trabalho. Vai ter o lado positivo e o lado negativo, né? Dependendo de como você analisar. Por um lado, as máquinas vão possibilitar um aumento da produção, né? Vai possibilitar o barateamento dos produtos, mas é lógico, porque se você produz em larga escala, você pode reduzir o preço. Sim ou não? Sim, claro. E o trabalhador? Meu irmão, o trabalhador agora vai vender sua força de trabalho, né? O artesão não tinha isso. Na manufatura surgiu. Vocês estão vendo que quando você, na proporção que você vai evoluindo, né, do artesanato para a manufatura, da manufatura para a maquinofatura, tem algumas características novas, né, mas temos também algo que vai surgindo. Por exemplo, trabalho assalariado, você está vendo a maquinofatura, olha, o trabalhador vende sua força de trabalho, beleza. Mas antes já vendia, está vendo? Olha, na manufatura já tem trabalho assalariado, não é verdade? Olha, surgimento das fábricas, um local em que tem máquinas que pessoas vão lá produzir. Olha, mas isso já tinha na manufatura. O que aconteceu com a maquinofatura, né, foi que aumentou a escala, né, a dimensão, enfim. Se antes era um galpão, agora vai ser um quarteirão, né, ou mais. Máquinas, máquina da maquinofatura você não está vendo na manufatura, não está vendo. A manufatura, gente, muitas vezes era o quê? Era uma junção de artesãos, né? Pessoas que trabalhavam antes sozinhos, praticavam o artesanato, né? Mas que agora a galera foi contratada por um outro artesão que tinha mais visão, era um empreendedor, tá certo? Tá entendendo? E aí ele pegava, comprava as ferramentas, né, e comprava muita matéria-prima, né, e contratava vários outros artesãos, dividia esse trabalho, era assalariado. Olha, gente, olha, eu vou grifar aqui, porque é interessante. Às vezes as coisas vão acontecendo lentamente, as pessoas não percebem. Veja bem, trabalho assalariado, na fase da manufatura, tá certo? Mas vejam bem que na fase anterior, na fase do artesanato, não tinha, como eu já falei antes, não vai ter o salário, porque o cara não vai pagar salário para ele mesmo. Ele vai ter o lucro dele. Agora, qual foi a grande sacada desse artesão, né, dos artesãos da fase da manufatura? Contratava
outros artesãos, que nem ele, e não ia pagar por peça, ia pagar através de salário. Se produzisse mais, o salário ele permanece inalterado. Entendido? Na maquinofatura, aí a coisa ainda vai se agravando mais ainda. Por quê? Com a descoberta de novas máquinas, né, capazes de produzir mais em menos tempo e com menos mão de obra, mais uma vez, os operários não vão ganhar pela quantidade de produtos que eles fabricaram. Eles vão receber o salário pelo tempo que eles estão disponíveis na indústria. É de 8 da manhã até meio-dia? É de 14 até às 18? Tranquilo. Está ganhando X. Mas imagine que o patrão comprou várias máquinas que vai permitir fabricar o dobro. Mas é lógico. E aquele operário vai ser mantido, né? Mas é lógico, meu povo, que mesmo aquele operário com máquinas novas produzindo o dobro, o salário dele não vai ser multiplicado por 2. Definitivamente não vai. Então, assim, a partir da fase da manufatura, os operários passaram a ser pagos não por peças, né, unidades fabricadas, mas pelo tempo que ele está trabalhando ali naquela indústria, naquela manufatura. Compreendem? Então, veja que aí o desenvolvimento tecnológico permite que aumente o lucro do patrão na proporção que não vai reajustar o salário dos operários na proporção do aumento da quantidade de produção. Vamos dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Olha aqui o Jack. Então, isso é interessante que desde a manufatura já se assemelha à indústria com máquinas, né, por conta da divisão de setores. Já na maquinofatura aumentou a escala por conta da alta produtividade. Exatamente. Jack Souza, é isso. Tá? Agora, quando você analisa o processo histórico, quando você visualiza essas etapas na evolução da produção, como está na sua tela, artesanato, manufatura e maquinofatura, você percebe o que vai mudando, algo que permanece, ou então você percebe aquilo que foi se aprimorando, como esse caso que eu falei há pouco da remuneração, né? Ok? Opa, isso lembrou do Taylor, né, do Ford, em que havia o foco na divisão do trabalho. Exato, vamos já falar. Então, stand-by, viu, Jack? Vamos comentar sobre isso. Revolução Industrial, grande desejo. O que foi, pessoal? Essa Revolução Industrial, tanto falada, tanto propalada, né? Tanto comentada. Foi um grande desenvolvimento tecnológico, né? A Revolução Industrial, um grande desenvolvimento tecnológico que se iniciou na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Tá legal? 1750, 1760. Grande desenvolvimento tecnológico. Olha essa imagem, né? Você está vendo uma gravura, tá? Então, homens trabalhando. Eu sempre chamo a atenção que no começo não tinha os famosos EPIs, equipamento de proteção individual. É o capacete, é a luva, é a bota, né? É um óculos de proteção, né? Um dispositivozinho que eles colocam no ouvido por conta do barulho elevado. Nada, meu amigo. Você está vendo aí a imagem. Agora, barulho não é o que não falta aí, né? Veja que eles estão até mesmo correndo risco de vida e eram muito frequentes os acidentes, né? Às vezes até fatais. A partir da Inglaterra expandiu-se para outras partes do mundo, como a Europa Ocidental. Aí você pode incluir, né, a Alemanha, a França, né? Mas também vai extrapolar a Europa, como Estados Unidos e o Japão. Japão, professor? Sim, Japão. Você pensa que o Japão do nada vai entrar na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial? Não. O Japão se industrializou fortemente, né, a partir do século XIX. Ok? Então, as transformações causadas pela indústria possibilitaram a consolidação do capitalismo. Tá legal? Capitalismo que já tinha sido capitalismo comercial, isso na época da expansão marítima europeia, agora é o capitalismo industrial. Produção em larga escala, cara, larguíssima escala, né? Olha outra imagem, máquinas e nada de capacete, nada de luva, nada de proteção, de coisa nenhuma.
né? Acidentes muito frequentes, muito comum, e o operário ficava aí abandonado, né? Abandonado. Olha aqui o Jack, os EPIs naquela época eram oração para não se machucarem, com certeza, né? Pedir a Deus, né? Aqueles, né, mais religiosos, no sentido de que não acontecesse nada, porque eles sabiam, viu, Jack? Eles sabiam que se acontecesse alguma coisa, ele estava desamparado. Por quê? Porque não tinha uma aposentadoria por invalidez, como tem hoje, tá certo? Então, se Deus o livre, acaba de acontecer alguma coisa com ele, com a mão dele, né? Ele não ia mais conseguir trabalhar, pronto, complicou tudo. A esposa não estava trabalhando, os filhos, se forem crianças, não estão ainda ajudando com as despesas de casa, né, cara? Então, muita oração mesmo. Agora, com o tempo, com muitos acidentes, com o fortalecimento do movimento sindical, com as manifestações, as greves, direitos foram conquistados, tá legal? Então, a produção manual, que a gente viu há pouco, ela foi substituída pela máquina. Lembra? Artesanato, maquinofatura, manufatura, né? Então, a princípio, mãos, né? Não tinha máquinas. Agora não, você está vendo aí nessa imagem? Muito equipamento, gente, muita máquina. Tá? Em relação à natureza, começaram os problemas, né? Exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. Ou seja, se antes da Revolução Industrial havia uma demanda, né, de X, vamos supor assim, uma variável, né, uma incógnita, em relação às matérias-primas extraídas da natureza, com a Revolução Industrial vai para 10x, 20x, 100x. Por quê? Porque na proporção que as indústrias crescem, elas vão ficar insaciáveis por matérias-primas. Elas vão precisar de matérias-primas para poderem fabricarem produtos industrializados, tá bom? O Jack, lembrando aqui do filme do Charles Chaplin, vou fazer referência a ele, né? Aguarde um pouquinho. Bom, a Revolução Industrial impactou as relações de trabalho, cada vez mais explorados no contexto industrial. Muito explorados, seja pela carga horária, né, a jornada de trabalho, bastante extenuante, cansativa. O cara trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, chegava em casa arrebentado, cansado, né, praticamente dormindo para acordar cedo e começar tudo de novo no dia seguinte. Então, as relações de trabalho, elas vão se caracterizar nessa época como uma exploração, né? Por quê? Porque vão pagar pouco e vão exigir muito, entendeu? Beleza? É isso que vai acabar acontecendo. Porque, olha, quando você analisar a Revolução Industrial, vou fazer aqui bem aqui um parênteses, seria interessante, né, você imaginar, você pode até pegar uma folha de papel, fazer um exercício aí, né? Os aspectos positivos e o aspecto negativo da Revolução Industrial. Aspecto positivo, possibilitou aumento na produção, aumentando a produção, os preços dos produtos, eles foram reduzidos, isso é verdade. Porque uma coisa é você vender um produto que você faz 10 peças no mês, outra coisa é você vender o mesmo produto você fabricando milhares de peças por mês. Isso possibilita, né, que o preço desse produto ele seja reduzido, tá bom? Agora, por outro lado, você tem a agressão ao meio ambiente, à natureza, você tem a exploração da mão de obra, então tem uma série de fatores aí, né, positivos e negativos. Como é que começa isso aí tudo, pessoal? Olha, eu falei há pouco que a Revolução Industrial, ela tem início, né, a partir do século XVIII, segunda metade do século XVIII, 1750 em diante, 750, 760. Gente, Revolução Industrial não é como a Revolução Francesa, que você sabe assim, em 1789 houve a queda da Bastilha, né? Não é isso que nós aprendemos? Aí você identifica uma data, tá? Não, foi a partir dali que o negócio pipocou. Chegada dos portugueses ao Brasil, foi em abril de 1500, você tem aí algo bem exato, né? Mês, ano. Agora, convenhamos, Revolução Industrial não tem uma data, pessoal. São vários fatos que vão acontecendo simultaneamente
E você não tem como precisar com exatidão, olha, foi a partir, né, de ano tal, de mês tal. Não existe isso. Não existe. É que nem, por exemplo, a reforma religiosa, né, com Martinho Lutero. Você pode identificar, no dia que Lutero pregou as 95 teses dele, na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, mas já vinha bem antes as insatisfações em relação à igreja. Em relação à Revolução Industrial, da mesma forma. Contudo, nós podemos identificar no passado, antes mesmo do século XVIII, algumas iniciativas, né, dos ingleses que permitiram a eles, na segunda metade do século XVIII, dar o start, né, dar o início aí da Revolução Industrial. Como, por exemplo, os atos de navegação de 1651. Olha só, metade do século XVII. Professor, o que dizia esses atos de navegação? Eu não me lembro de ter ouvido falar. Vamos lá, o que dizia os atos de navegação? Pelos atos de navegação, ficou decidido o seguinte: mercadorias compradas e vendidas pela Inglaterra só seriam transportadas por embarcações inglesas. Como é que é, professor? Quer dizer, para eu vender este produto aqui para os ingleses, eu tenho que alugar um navio inglês para pegar no meu país e levar para a Inglaterra? Exatamente. Da mesma forma, se você quisesse comprar algum produto dos ingleses, teria que procurar um navio britânico. Dessa forma, o que é que os ingleses queriam? Os ingleses queriam e conseguiram se beneficiar de tudo isso, ao obrigarem, né, que mercadorias fossem transportadas em navios ingleses. Dessa maneira, a Inglaterra deu um impulso à marinha mercante deles, né? A esquadra britânica, tá legal? Veja vocês que essa medida assim foi muito questionada, foi muito rebatida, porque imaginou se toda nação da Europa assinasse uma lei semelhante, né, como atos de navegação, rapaz, ia ser muito difícil, ia ser um inferno, né? De qualquer maneira, quem pode, a Inglaterra fez isso, né? Olha aqui o Jack, mas por que somente navios britânicos poderiam levar mercadorias? Jack, eles decidiram isso, foi uma condição. Era se quisesse ainda mais, né, comercializar com eles, com os ingleses. As outras nações, Jack Souza, acabaram não gostando e tal, protestando, mas acabaram se adequando. É desse jeito, né? São as regras, são eles que impõem. Eu não tenho como chegar lá com o meu navio holandês, com o meu navio francês, que eles não vão deixar nem entrar na Inglaterra, nem ancorar num daqueles portos. Então, meus queridos, esses atos de navegação, eles contribuíram muito para a acumulação de capital no país. Muita grana ficou na Inglaterra, tá? Na sequência, nós vamos ter essa acumulação de capital, tanto por conta do ato de navegação, como também pelo período que eles tiveram colônias. Era um monopólio que você está colocando. Sim, de certa forma, sim. A Inglaterra vai ser palco de um desenvolvimento tecnológico e industrial muito vigoroso, né? Descobertas, invenções, entendeu? Tecnologia. Nisso, eles deram um show, tá? Também no campo da política, foi o primeiro país absolutista a passar por uma revolução burguesa, que foi a Revolução Gloriosa, né, de 1688. Ato de navegação foi uma decisão eminentemente econômica, né? Eles imporam, né, que somente navios ingleses poderiam transportar mercadorias compradas e vendidas pela Inglaterra, beleza? Agora, no campo da política, a burguesia britânica, eles foram protagonistas, eles foram pioneiros uma série de revoluções burguesas que vieram depois. O que era isso? A burguesia, até 1688, tinha o poder econômico, tinha muita grana, muita bala na agulha, mas não tinha o poder político, cara. Quem tinha o poder político era o rei, né, da Inglaterra, os reis ingleses. Então, eles pegam em armas, lutam contra a nobreza, lutam contra o rei e tem êxito. Não acaba a monarquia. Vocês sabem que em dois tem rainha na Inglaterra, né? Mas, o que acontece? A Revolução Gloriosa, 1688. Um século, 100 anos antes da Revolução Francesa, a burguesia na Inglaterra já tinha conquistado o poder político. Eles que já tinham o poder econômico.
Olha aqui o Jack, professor, no bate-papo, ainda tem algum navio veleiro preservado ainda hoje? Muito raro, né, Jack? 300, 400 anos. Alguns são mais assim para fins científicos, de turismo. As pessoas, os turistas entram, tiram foto, né? Fazem vídeos, enfim. Mas até pelo tempo deles, né? Não é seguro fazer hoje as mesmas longas viagens que eles fizeram outrora, né? Tem algumas réplicas, né? Agora sim, feita mesmo recentemente, seguindo todas aquelas as imagens, os estudos, as plantas, né, desses navios, dessas caravelas, desses navios veleiros, né, daí as velas, né? Existe isso, né? Reconstituição. Mas os da época não é seguro. Assim também como não é seguro você pegar um carro de um colecionador, um carro que ele foi fabricado há 100 anos atrás. É interessante, é bonito, tirar foto. Agora, você vai fazer uma viagem longa nele, correndo risco de dar um probleminha, né? Ok? Em frente, nessa mesma sequência de explicar o pioneirismo inglês na Revolução Industrial, é preciso destacar que eles tinham uma grande quantidade de mão de obra, operários, né? Fruto dos cercamentos, que forçaram os camponeses a migrarem para a cidade. O que foram os cercamentos? Olha essa imagem, né? Você está vendo aí uma cerquinha, né? E atrás as singelas ovelhinhas, né? Por quê? Porque foi promulgada uma lei na Inglaterra que permitia que as terras utilizadas pelos camponeses fossem cercadas, galera, e transformadas em pasto para ovelha. Como é que é isso? Ovelha? Sim, porque o cara, o dono da terra, o que foi que ele percebeu? Rapaz, tu quer saber de uma coisa? É melhor criar ovelhas, porque das ovelhas nós extraímos a lã para nós vendermos para a indústria têxtil, que foi uma das primeiras indústrias que se notabilizaram na Inglaterra, né? Naquele contexto da Revolução Industrial. E aí, meus queridos, aqueles ingleses que sobreviviam plantando nessas terras que vocês estão vendo aí, eles vão ser expulsos da terra, impedidos de plantar nesta. Vejam bem, aqueles camponeses, como eu estava falando há pouco, nós tivemos aqui um probleminha aqui com o áudio, vou retomar, fazer uma retrospectiva rapidinho. A lei que foi aprovada na Inglaterra permitia que essas terras fossem cercadas, como vocês estão vendo aí, né? E os caras passaram a criar ovelha, o dono das terras. Antes eles lucravam como? Arrendando as terras para os camponeses, né? Só que perceberam que dava mais lucro, né, para eles, para os proprietários de terra, ao invés de arrendar, criar ovelha, porque da ovelha extraía a lã e eles vendiam caro, viu? Vendiam caro para a indústria têxtil. Aí você acha que o camponês ia ficar olhando para as ovelhinhas, como eu falei há pouco, né, do outro lado da cerca? Não, ele vai para onde? Para a cidade. E na cidade, meus queridos, eles vão resultar exatamente nisso que está colocado aqui. Vejam bem, aqueles que migraram do campo e que vão para a cidade, eles vão se transformar nessa mão de obra, né? Nesta oferta de mão de obra barata, entendido? E salário, pessoal, é mercadoria. Salário é mercadoria. E se adequa àquela lei da oferta e da procura. Quanto mais um produto é ofertado, né, o preço cai. Tá legal? Olha aqui o Jack, a primeira revolução industrial foi a têxtil, mas essa indústria têxtil ocorreu com a utilização de máquinas ou desde a manufatura? Na verdade, Jack, desde a manufatura, né? Os teares manuais, a princípio manuais, que eram manuseados pelos artesãos, né? Pelos artesãos. Agora vão surgindo os teares mecânicos, vamos comentar isso na sequência, tá legal? Bom, além de ter também grande quantidade de mão de obra disponível, veja bem o que é que vai acontecer, que vai ajudar também na Inglaterra. Grande reserva de matérias-primas, mais importante para o desenvolvimento industrial naquela época. O carvão, que era exatamente a questão do utilizado como combustível, carvão mineral,
tá legal? Não é esse carvão de caeira que nós vemos no interior do Nordeste, não. É o carvão mineral, energia a vapor, e o ferro como matéria-prima, tá legal? Matéria-prima que era utilizada naquela época. Então, pessoal, viu, pessoal? Então, ó, o que o Jack está comentando, a Revolução Industrial se iniciou desde o artesanato? Não necessariamente, Jack, porque a gente fala Revolução Industrial a partir do século XVIII, né? Houve a junção de vários fatores que nós estamos comentando aqui, tecnológico, político, econômico, sociais, né? Cercamento e tal. O artesanato, da Idade Média, bem, né? Atravessa aí a Idade Moderna. Então, veja que o fato de ter produção têxtil em forma de artesanato, né, na Idade Média não classifica ainda, né, a partir de então, um processo que ficou conhecido como Revolução Industrial. Olha o tamanho dessa máquina, aqui como uma peça de museu, de visitação. Aí tem ferro, meu amigo, aí tem tecnologia, muita tecnologia para a época, porque os ingleses desenvolveram a máquina a vapor, tá? A máquina a vapor que possibilitava substituir a mão de obra, né, aos operários. Uma máquina dessa não adoece, uma máquina deste tamanho não pede férias, esta máquina não exige aumento salarial e substitui quantos operários? Tá legal? Vamos lá para a tecnologia. Na Inglaterra, no final do século XVII ainda, né, foi criada a primeira máquina a vapor por Thomas Newcomen, e na década de 1760, esse equipamento foi aprimorado por James Watt. E esse James Watt vai acabar até ficando mais famoso, né? Ele vai acabar até ficando mais conhecido. Então tá aí, gente. Então não bastava ter grana na Inglaterra, não bastava ter matérias-primas, mão de obra disponível, era preciso ter também tecnologia. E nisso, a bem da verdade, os ingleses, eles foram bastante determinados em descobrirem novos inventos. Olha aqui o Alencar Sênior. Professor, no Brasil aconteceu isso também? É o seguinte, Alencar, o Brasil é considerado um país de industrialização tardia, atrasada. Se não, vejamos. Quando aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra, século XVIII, o que estava acontecendo no Brasil? Ora, o Brasil, o principal produto era a mineração, era a extração de ouro, diamantes, século XVIII. E os ingleses, indústria a todo vapor, literalmente. Século XIX, a indústria evolui tanto na Europa que eles vão procurar até novos mercados consumidores, novos fornecedores de matérias-primas. O século XIX, para as nações industrializadas europeias, é um período de expansão, eles vão dominar a África, a Ásia, é o neocolonialismo. E o Brasil, século XIX? Café. Nosso principal produto, café. Meus queridos, o Brasil só começou a ter um impulso vigoroso, né, no campo industrial a partir de Getúlio Vargas, década de 30 do século XX. Lembram que eu falei há pouco? O Brasil é um país de industrialização tardia, né, demorada, atrasada em relação aos outros, às outras nações. Porque se eu disse há pouco que a Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII e concluímos em relação ao Brasil, Alencar, dizendo que nós só podemos falar em indústria no Brasil para valer a partir do século XX, começo do século XX, portanto, 200 anos de atraso. 200 anos de atraso, viu, Alencar, em relação à industrialização no Brasil. Estamos correndo contra o prejuízo. Contra o prejuízo. Jack, no caso da Revolução Industrial, ocorreu de fato quando a máquina a vapor surgiu para aumentar a produção. É um dos marcos, né, da Revolução Industrial, é o advento da máquina a vapor. Jack também. Professor, no caso o Brasil construiu alguma ferrovia? Sim, agora no caso da ferrovia no Brasil, é bem antes do Vargas, né? Vargas é república, presidencialista. As primeiras rodovias no Brasil foram construídas ainda na fase do Império, segundo o reinado, sobretudo por um empreendedor, um cara de visão, né, chamado Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Barão de Mauá,
ele esteve na Inglaterra, viu as ferrovias, viu as locomotivas e disse, não, cara, esse negócio tem que ter no Brasil, vou levar para lá também. E trouxe, viu? E trouxe. Indústria têxtil. Então, as primeiras máquinas que surgiram, né, voltavam-se principalmente para atender a necessidade do mercado têxtil, a fabricação de tecidos. Essas máquinas, como vocês estão vendo nessa ilustração, elas teciam fios em uma velocidade muito maior do que o processo manual. Ah, mas não resta dúvida. Vai comparar com máquina, né? Com o trabalho manual? Não, é difícil, né? É difícil. Olha aqui o Jack, pena que quebraram o manual. É verdade, Jack. Sobretudo os ingleses, né, que tinham interesse, né, no fato de que o Brasil permanecesse como mercado consumidor, né? Bom dia especial para Jacobina, né? Jacobina do Piauí, que está pedindo, por gentileza, para nós explicarmos um pouco mais devagar. Tá legal, tranquilo, e fique à vontade para perguntarem, né? Para interagir conosco. Tá certo? Bom, então a indústria têxtil, ela larga na frente. Depois vieram outras, né? Outras indústrias também. E olha aí, Jack, falando na locomotiva, né? Locomotivas e estradas de ferro permitiram que mercadorias, não só mercadorias, pessoas também, né, pudessem ser transportadas com maior rapidez e com maior quantidade. Meus queridos, observe como os paradigmas, né, os referenciais, tá certo? Que os europeus tinham em relação a tempo e espaço, eles foram definitivamente alterados. Como assim, professor? Vou lhe explicar. Olha para essa locomotiva. Agora, você diz assim, professor, tanta fumaça, isso deve fazer um barulho imenso. É verdade, barulho enorme, né? Professor, por que essas pessoas... É melhor viajar de avião. Calma. Você tem que comparar a locomotiva, não é com o meio de transporte de hoje, não. Tá certo? 200 anos depois. Você tem que comparar a revolução, aliás, a locomotiva com o que era antes dela. Entendeu? Carruagens, cavalo, uns andavam a pé, é desse jeito. Então, a locomotiva, galera, né, a máquina preferida do Jack Souza, ele está colocando aqui no bate-papo, as locomotivas, elas quebraram esses paradigmas. Porque, de repente, você sair de uma cidade para outra, que antes você levava 3 horas, vamos supor, nessa viagem, a locomotiva tu vai em menos de 1 hora. Então, mudou essa relação com o tempo, mais rapidez. Outra situação, você tem que levar uma quantidade enorme de mercadorias de uma cidade para outra. Aí você diz, então tem que arrumar mais animais, carroças que transporte. A locomotiva levava tudo isso e muito mais nos seus vagões. Entendeu? Então, maior rapidez, maior quantidade nos produtos transportados. Aqui o Jack, infelizmente ela é muito barulhenta, mas as pessoas da época queriam... Aproveitava a paisagem, na sombra com o estilo da época. Com certeza. Inclusive, viu, Jack? Havia também os vagões, tinha alguns vagões que era para elite, né? Entendeu? E em outros vagões ia a plebe rude, ia mesmo o povo. Nesses vagões do trem, né, que é a elite, meu amigo, serviço de bordo fantástico, né? Serviam bebidas, né, comidas requintadas. Agora no vagão da plebe rude, acho que nem água não dava para eles. Então veja que até essa questão das desigualdades sociais, elas acabavam sendo reforçadas dentro de uma viagem. Na rigor não haveria necessidade disso, né? Como tem nos aviões também, né? Primeira classe, os aviões. Você passa por eles, está ali uma galera, parece que nós são seres diferenciados, é como se lá vem a plebe rude, ter todo um atendimento a bordo é diferenciado para eles, as poltronas são mais confortáveis, são mais espaçosas, né? Ok? Olha aqui o Jack, o último modelo de trem, né, de locomotiva, alcança 300 km por hora. Rapaz,
É rápido, né, Jack? Vamos em frente. Olha ele aí, Thomas Newcomen, falamos nele há pouco, né? Então, a primeira máquina a vapor amplamente utilizada foi criada em 1702 por esse inventor, Thomas Newcomen, que era um ferreiro, cara, não era nem um engenheiro, ferreiro, que vai se basear na bomba a vapor do Thomas Savery. Então, veja que a Revolução Industrial mesmo, segunda metade do século XVIII em diante, né? Mas ainda na primeira metade do século XVIII, o Thomas Newcomen ele já tinha desenvolvido, né, a primeira máquina a vapor. Tá aí, você está vendo aí uma planta, né, o mapa, a gravura, representando uma imensa máquina a vapor. O lance qual é? Produzir mais em menos tempo e com menos mão de obra. Quem que possibilita isso? A máquina. As máquinas que possibilitam isso. 1733, John Kay, muito jovem, olha a gravura dele. Era um carpinteiro, interessante, né? O Newcomen era o quê? Vocês estão lembrados? Né? Ele que era ferreiro, né? E aí você vê que o outro aqui é um carpinteiro, é carpinteiro e tecelão, né? Mas ele inventou a lançadeira mecânica volante, que aumentou a rapidez na fiação, sempre a questão do tempo. Estão lembrados? É aquela grande referência, né? Produzir mais em menos tempo, com menos mão de obra, que possibilite mais lucro, porque eles iam ganhar no volume, né? Bom, máquina volante, você podia até deslocar de um lado para o outro, que multiplicou, galera, a produtividade por 4. Então, o que eles faziam, precisavam de 4 dias para fazer uma quantidade X de tecido, passaram a fazer num dia. Então, isso deu mais rapidez e aumentou a produtividade. Permitiu que as peças fossem mais largas que as produzidas pelas mãos dos trabalhadores. Olha, é curioso isso, né? Até o momento em que todo o processo da fabricação de tecido é um processo de manufatura, vem de mão, manos, feito com a mão, manufatura, havia o limite da mão humana para confeccionar uma peça. O que está colocado na sua tela agora? Na medida em que, né, novos inventos foram surgindo, permitiram, inclusive, que pessoas com, né, não dependesse de mãos, como está colocado aí. Permitiu fazer peças mais largas do que as produzidas pelas mãos dos trabalhadores. Tá legal? Isso, produzir mais em menos tempo, com menos recursos, acrescente aí, Jack. Também com menos mão de obra e possibilitando mais lucro. Em 1733, o John Yacht e o Lewis Paul inventaram a primeira máquina de fiar com 8 fusos. 8 fusos, isso possibilitava um ganho enorme, né, na produtividade e também, lógico, nos lucros. Aqui passeando rapidinho aqui nas máquinas, né? Em 1768, Arkwright inventou o tear hidráulico. Hidráulico como, professor? Está aqui, movido a água ou a tração animal, por meio do qual os fios se tornaram mais resistentes, né? Lógico, não adiantaria muita coisa fabricar mais tecido se a qualidade dele não fosse boa, né, do tecido, né, se ele fosse se danificar facilmente, tá certo? Na sua tela, nós temos aí uma comparação entre o antes e o depois da Revolução Industrial. Né, meus queridos jacobinos? Está melhor assim nesse ritmo? Tá de boa? Tá tranquilo? Beleza. O Jack disse para desculpar aqui os comentários dele, porque estava muitas postagens, né, que ele faz no bate-papo, porque ele está dizendo que quando fala em Revolução Industrial, ele se empolga. Mas é empolgante mesmo, Jack, não é só você não. Porque é um momento assim, de grandes transformações, quebra de paradigmas. Imagine você ser um europeu, né, de repente ver aquela locomotiva passar em sua frente, algo imenso, muito ferro, muita velocidade, né, muita fumaça, gente dentro, mercadorias. Epa, rapaz, é um negócio complicado, né? Vamos lá? Olha essa comparação. Não, complicado que eu digo, gente, mas é algo inevitável, né? Desenvolvimento tecnológico.
Eu digo que eles estavam encantados, melhor dizendo, né? Fascinados. Como é que era antes da Revolução Industrial? Olha essa imagem. Você está aí, galera, você está vendo o artesão, ele está na sua casa, ao que tudo indica é a casa dele, porque no canto inferior esquerdo, observe, nós vamos ter uma pessoa que deve ser a mãe, né? E que está aí com duas crianças, um menorzinho, que é bebê, o outro já está sentadinho do lado. Quais são as características? A produção era manual, isso antes da Revolução Industrial. E o trabalhador realizava o seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal. Artesanal, né? Era assim, antes da Revolução Industrial. Você está vendo aí que não tem máquinas, é um TA. O TA não chega a ser uma máquina, né? Inclusive é operado pelo artesão, o TA. Tem um sistema aí, os pedais, eles vão controlando, entendeu? Essa uma característica. A produção era manual, o trabalhador realizava o seu trabalho por ponto de sua capacidade artesanal. Tem outra coisa que não está colocado na tela, mas veja no texto aí, que esse período anterior à Revolução Industrial, né, ele está trabalhando em casa. Ele decide que hora que vai começar a trabalhar, ele decide que hora que vai terminar. Eu vou acabar agora que eu tenho que resolver um problema ali. Diz para a esposa dele, meu bem, eu estou saindo. E vai. Quem que vai dizer, não, fique, você não cumpriu o seu horário. Agora na fábrica não vai ser assim. Na fábrica a pisada vai ser outra, tá? Vai ser outra. Como é que é, gente? Olha, com a Revolução Industrial, a máquina passou a ser a grande responsável pela produção. Máquina, que não tinha, né, antes da Revolução Industrial. A habilidade artesanal do trabalhador não era mais necessário. Entendido? Não era mais necessário. Vamos para a diferença? Primeiro, com a Revolução Industrial, você está vendo aí a foto. Essas senhoras que estão aí operando esses teares, elas não estão na casa delas, elas estão na indústria. Então, muda o local. Segundo, essa senhora, as senhoras, são várias, né, que tem na foto, as operárias, elas não podem chegar no trabalho na hora que elas quiserem e nem podem ir embora na hora que elas quiserem. Porque elas têm horários fixos, rígidos, a serem cumpridos. Pode até chegar antes. Se quiser chegar antes, começar a trabalhar, o patrão não vai reclamar, não. Pode até sair depois do horário. É para sair 6 horas. Aí se você disser para o patrão, eu vou ficar aqui até 8 horas da noite, que eu estou empolgado, eu quero produzir mais. O patrão não vai reclamar, não. Se você chegar antes, se você resolver ficar até mais tarde trabalhando. Agora, experimenta chegar depois de começar o horário de trabalho. Chegar depois das 8 horas. Imagine sair antes de terminar o seu horário de trabalho. Aí é confusão. Vai pegar uma advertência, pode pegar uma suspensão e até mesmo ser demitido. Tá legal? Então, com a Revolução Industrial, você tem o lance do horário. Terceiro, tem uma questão que na Revolução Industrial, o operário vai ter um patrão. E quando ele era artesão, não tinha. Não tinha. Tá bom? O Jack diz o seguinte, é interessante que tem uma coisa na manufatura que pode se incluir dentro da Revolução Industrial, que seria o talento humano, em que soma a sua capacidade com a máquina, gerava mais produção. Interessante, viu, Jack? Em relação a isso que você está falando, né, da capacidade, aliás, do talento, né, como é que você usou a expressão que você falou? O talento humano, localizei. Olha, nessa cena 2, com a Revolução Industrial, ó aqui o talento, nem aí, nem tchum. Por quê? Porque para operar essas máquinas, né, as manivelas, os botões, os pedais, não tem que ter talento nenhum. Não precisa. Agora, na cena 1, que se trata veja bem, de um trabalho artesanato, aí sim, aí tem um talento. Muitos compravam as peças de tecido desse senhor, que está aí na gravura, porque entendiam que era um produto de boa qualidade, né? E que o cara sabia fazer direito. Quando ele vai para a indústria, ninguém quer saber os talentos dele, não. Ele é mais que um empregado igual aos outros. Beleza? Um bom dia especial também para nosso amigo Brad, de Santa Luz, né? Santa Luz, está aqui colocando aqui no bate-papo.
Meus queridos, minhas queridas, nós vamos fazer um breve intervalo, tá legal? E logo, logo, nós vamos retornar para darmos sequência ao nosso estudo sobre a Revolução Industrial. Estou esperando vocês.